deixa eu falar para vocês o que é dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro de 1517, o padre católico Martinho Lutero, da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, esse padre ele começou a avaliar a forma com que os cristãos cultuavam a Deus e tal, e comparar com a Bíblia. E fazendo essa comparação, ele criou 95 teses, dizendo 95 coisas que os cristãos estavam fazendo que contrariam as Escrituras. E ele pegou essas 95 coisas que os cristãos deixavam de fazer, coisas que os cristãos faziam. Por exemplo, os cristãos daquela época costumavam trocar a bênção de Deus por uma oferta. Mas a palavra de Deus diz que não, que só pela graça. Os cristãos daquela época costumavam adorar e venerar objetos e pessoas e imagens. E a Bíblia diz que não pode. Então são várias coisas. Dizendo que que a liderança da igreja era mais importante do que a Bíblia. E a Bíblia própria diz que nada é mais importante do que a palavra de Deus, assim por diante. São 95 coisas que a igreja, que os cristãos faziam errado, que os cristãos faziam que eram contra a Bíblia. E que eram os 95 costumes, né? E Martinho Lutero, isso em 1517, 503 anos atrás, mais de 5 séculos e 3 anos atrás, Martinho Lutero fez isso. E quando as pessoas ficaram sabendo disso, várias pessoas no mundo todo também estavam percebendo que os cristãos estavam se tornando mais político do que, né, a liderança do cristianismo estava mais voltado para assuntos políticos do que para assuntos espirituais de salvação e da justiça social. Que o povo cristão queria a palavra de Deus, queria a presença do Senhor, mas na verdade que só se falava era de dinheiro e política. E assim por diante, né? E joguetes e coisas e costumes começaram assim para se perder, para não perder a influência. A liderança da igreja da época começou a juntar tudo aquilo que não tinha nada a ver com Bíblia. Peraí, o pessoal invoca os mortos. Então vamos fazer uma festa para os mortos. Né? Surgiu daí dia 2 de novembro. Né? Foi para quê? Para contentar aqueles que adoravam os mortos. Mas tem aqueles que adoram entidades pagãs. Então vamos fazer lá uma festa para as entidades pagãs. Mas tem não sei o que adora imagem. Tem não sei o que acende vela. Então vamos acender vela desde que a pessoa continue pagando seus dízimos e dando oferta, vale tudo. E de repente esse grupo percebeu, um grupo de cristãos espalhados no mundo todo, não foi só Martinho Lutero. Martinho Lutero publicou em 31 de outubro de 1517 essas 95 teses. Mas várias pessoas, vários cristãos estavam percebendo esses desmandos que o cristianismo estava tomando. E eles resolveram protestar contra isso, dizendo, não, nós cristãos temos que voltar a fazer o que Jesus disse para fazer. E não o que as pessoas acham que a gente tem que fazer. Não o que os costumes acham que tem que fazer. Nós temos que seguir a palavra de Deus e não a opinião estranha das pessoas ou os costumes estranhos das pessoas. Como eles começaram a falar isso, foram apelidados de protestantes. E eles proclamavam a ideia de uma reforma evangélica, ou seja, fazer com que os cristãos voltassem às raízes evangélicas que estão contidos nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, o que os cristãos faziam, como eles viviam, como Jesus disse que era para fazer. Isso que eles queriam. Eles queriam que a igreja se reformasse. Né? Isso deu origem à chamada reforma protestante ou reforma evangélica. E eles resumiram as coisas que a gente tinha que voltar a fazer em 5 pontos. Voltar a ter como base somente a Bíblia, não outra coisa. Não por mérito, mas pela graça de Deus, reconhecer que tudo é graça de Deus, não é nada mérito nosso, que é pela fé que a gente se relaciona com Deus e não por outra maneira, que somente Cristo é o caminho para chegar ao Pai, não existe outra pessoa, não existe santo, não existe orixá, não existe líder que possa nos levar a Deus, somente Cristo, e que tudo que a gente fizer tem que ser para glorificar o nome de Deus. Não é para a glória de homens, não é para a glória das pessoas, não é para a glória da religião, mas para a glória de Deus. Esses 5 princípios foram chamados de 5 solas.
somente Cristo, somente as Escrituras, somente pela graça, somente pela fé, somente Cristo, somente Deus seja dado glória. E esses 5 solas é o fundamento de todas as igrejas evangélicas hoje. Não era ideia dos protestantes evangélicos criar uma nova religião. O que eles queriam é que a religião oficial assumisse, deixasse de fazer essas coisas erradas que fazia e voltasse a fazer as coisas certas. Mas a igreja oficial não aceitou, porque daí teria que abrir mão das riquezas, teria que abrir mão do poder político, teria que abrir mão de privilégios. Eles não quiseram abrir mão disso. E por causa disso expulsaram os protestantes. E os protestantes já estavam expulsos, o que eles iam fazer? Se reunir para seguir a palavra de Deus. Essa é a origem de todas as igrejas evangélicas. Essa é a origem da igreja anglicana. A igreja anglicana também surgiu a partir disso. Só que 200 anos depois, a igreja anglicana também estava acontecendo com a igreja anglicana a mesma coisa. Né? Então, em 1517, Martinho Lutero. Em 1738, 200 anos depois, 300 anos atrás, né? 1738, o pastor John Wesley, da igreja anglicana na Inglaterra, percebeu que a igreja anglicana estava cometendo os mesmos erros que a igreja do século XVI. E teve de Deus essa visão que é reformar a igreja e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. E durante muito tempo isso foi dentro da igreja anglicana, até chegar um período no final do século XVIII para o início do século XIX, em que a igreja anglicana rompeu com esse movimento e surgiu a nossa denominação que se chama Igreja Metodista. Então, nós somos frutos de uma reforma. E nós, como metodistas e como evangélicos, somos chamados a fazer isso, reformar a igreja e trazer o renovo sempre, o renovo bíblico e trazer a santidade bíblica a todos os lugares. Esse é o nosso chamado e é isso que nós estamos comemorando hoje, dia do evangélico, dia da reforma protestante e nosso dia de proclamar o evangelho. Amém?